Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa O Mundo em 30 Minutos. Essa aqui é um resumo semanal de notícias internacionais, a sua terça-feira de notícias internacionais, e hoje temos uma série de assuntos que ganharam as capas dos principais jornais aí nos últimos dias, em especial a inscrição, o registro oficial da vacina russa, que vem gerando uma grande polêmica aí no mundo. E nós vamos estar falando sobre isso. Por que será que gera tanta polêmica que a Rússia seja o primeiro país a estar registrando uma vacina? Vamos falar sobre o aprofundamento da crise no Líbano. Vamos estar falando também sobre as mobilizações sociais na Bolívia e também sobre alguns acontecimentos importantes aí que ocorreram nos Estados Unidos e a gente vai estar comentando aqui no programa hoje. Vamos aqui, já que a gente comentou sobre a questão do coronavírus, vou compartilhar aqui com vocês os dados da Fundação John Hopkins. São aí mais de 20.188.678 infectados no mundo e 738.668 mortes. Realmente, esses números provam que o mundo tem aí uma grande necessidade de estar não só desenvolvendo essa vacina, mas também de estar distribuindo ela em larga escala para a gente poder finalmente conter esse vírus. O primeiro assunto que eu vou comentar aqui hoje é sobre os protestos que ocorreram no Líbano e que, digamos assim, vieram aprofundando a crise que culminou na demissão, né, na renúncia, não só dos ministros aí do governo, mas também do próprio primeiro-ministro. Isso foi uma situação que veio se complicando no decorrer dos últimos dias e diversas manifestações ocorreram no país depois da explosão e uma intensa campanha de responsabilização do governo pelo que ocorreu. Aí já haviam dados de que esses produtos químicos estavam armazenados no porto de Beirute há pelo menos 7 anos, o que gerou aí uma revolta gigante por parte da população e em poucos dias levou à renúncia do primeiro-ministro do Líbano. O Hassan Diab, ele renunciou ontem, mas já diversos ministros haviam vindo entregando seus cargos no decorrer dos últimos dias, e isso, sem dúvida, vai aprofundar a crise do país, que está sem uma liderança para poder reconstruir essa cidade que sofreu aí uma destruição gigantesca. E nós temos umas imagens que alguém fez aí da explosão em câmera lenta e a gente pode ter uma pequena ideia do tamanho do estrago que foi provocado por essa explosão. Se foi descaso, irresponsabilidade ou, por fim, se provar que foi algum tipo de atentado, ainda é muito cedo para dizer. É importante lembrar para vocês que na semana passada nós tivemos aqui no Cotidiano uma entrevista com o professor Rames. Saudações, professor Akira. Obrigado pela sua audiência. Na semana passada nós tivemos a entrevista com o professor Rames, que é especialista em temas do Oriente Médio. A entrevista está lá no nosso canal do youtube.com/cotidiano news, e ele fala que, particularmente, na opinião dele, parece improvável que isso tenha sido um simples acidente devido aos tantos atritos que existem entre o Líbano e alguns países da região. Como de costume, logo após os atentados e o início dos protestos contrários ao governo do Hassan Diab, já diversos representantes da Embaixada dos Estados Unidos saíram a apoiar os protestos. Isso não surpreende, né?
É bom a gente lembrar que já o governo dos Estados Unidos não tinha uma boa relação com o governo do Líbano, e esse país, sem dúvida, está numa posição estratégica para os interesses dos Estados Unidos, em especial, já que esse país, com frequência, tem divergências importantes com Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região. Aqui, como o comentário da Embaixada dos Estados Unidos em Beirute foi: merecia que o Líbano, o povo libanês, merecia líderes que escutassem e mudassem o curso para responder às demandas populares de transparência e responsabilidade. É engraçado os Estados Unidos dizer isso quando reprime as manifestações com extrema violência no seu país, né? As manifestações se iniciaram após o assassinato do George Floyd e que até hoje se mantém em diversas partes dos Estados Unidos, apesar do silêncio da mídia, né? E o Trump deslocou as forças nacionais, inclusive figuras que nem sequer podem ser identificadas, para estarem aí reprimindo os protestos contra o racismo e contra o autoritarismo do governo dos Estados Unidos. Aqui a gente já passa para o próximo tema, ainda vamos falar de manifestações. Nesse caso agora é em Israel, justamente nesse país que eu mencionei, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região, e a população pede que o Benjamin Netanyahu, né, essa figura tão reconhecida a nível internacional pelos seus atos extremos aí como chefe de Estado de Israel, e ele foi responsável por aumentar essa perseguição e esses crimes diários que se cometem contra o povo palestino. E agora, devido a um excesso de confiança que se surgiu no início no combate à pandemia e a abertura total, o país vive um momento onde os casos seguem crescendo e, ao mesmo tempo, o número de desempregados no país é muito alto, o que leva a população a se rebelar contra o Netanyahu. Se não bastasse isso, ele e seu partido estão sendo acusados de diversos casos de corrupção. Obviamente, esses protestos vêm sendo também fortemente reprimidos, e essa reportagem do Cotidiano aqui foi publicada no domingo, mas hoje eu busquei aqui nesse canal que é da televisão turca, a TRT, e aqui eles têm essa matéria de ontem, onde as manifestações ainda continuavam em Israel, e aqui no Brasil pouco se fala também sobre esse tema. Então, é importante a gente estar trazendo à tona, né? E geralmente quando esses países que são muito alinhados aos Estados Unidos e têm essa política de submissão e de auxílio ao imperialismo, dificilmente eles são criticados, inclusive pelos meios de comunicação. Aqui já vamos para o próximo tema. Saindo de Israel, a gente vai para a Bielorrússia. A Bielorrússia, nesse domingo, realizou seu processo eleitoral e o presidente Lukashenko foi eleito com 80% dos votos. E aí, isso, assim como ocorreu nos outros países, desencadeou uma série de protestos no país, que são basicamente liderados aí pela candidata opositora, que teve uma quantidade bem baixa de votos. Que houve uma fraude, né? Diversos países dizem que houve fraude aí, mas é um processo que também vem sendo respaldado por alguns outros governos. Recentemente houve uma reaproximação do Lukashenko com a Rússia e com Vladimir Putin, e isso vem gerando aí uma certa onda de críticas por parte da União Europeia e dos meios de comunicação. E os protestos vêm gerando diversos atos de violência. Vamos ver esse vídeo aí onde o carro atropela algumas pessoas e diversos atos como esse vêm se repetindo aí desde antes ainda das eleições de domingo. Quando saíram as primeiras pesquisas
prévias à eleição e já se encaminhava para uma vitória do Lukashenko, esses protestos já começaram a ocorrer. É interessante a gente comentar aqui que a candidata derrotada nas eleições, ela adota um discurso bem semelhante ao do Juan Guaidó, de não reconhecer o processo eleitoral, de dizer que houve fraude, dentre outras coisas. E como vocês podem ver, o resultado disso está sendo essas diversas demonstrações de violência. Esse dado é interessante, né? Que a Svetlana Tijanovskaya, esse nome quase impronunciável, obteve somente 9,9% dos votos. E mesmo assim, né, a gente vê toda essa onda de violência no país, e também, aqui é importante ressaltar que também ocorre aí uma grande mobilização por parte das forças do Estado, né, para reprimir estes ataques e esses protestos violentos aí liderados pelos setores opositores. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Esse é o Lukashenko e, né, agora recentemente vem adotando uma linha internacional mais próxima da Rússia, o que vem aí gerando certas críticas por parte dos governos ocidentais. Mas vamos saindo da Bielorrússia e vamos para a Espanha. Esse assunto que foi tão comentado aí na semana passada e vem gerando aí uma série de problemas dentro do próprio governo espanhol, já que os dois principais partidos aí que dão base ao governo do Sánchez é o seu próprio partido, né, o PSOE, e o Unidas Podemos, que é representado aí pelo Pablo Iglesias e outras figuras que compõem seu governo. O que acontece é que a linha do PSOE e do Pedro Sánchez é de tentar respaldar a monarquia e defender essa instituição completamente vencida, por assim dizer, ao ponto de que está gerando uma divergência interna pesada entre aí os dois partidos de esquerda, né, ditos de esquerda, no caso do PSOE em especial, sobre essa questão da manutenção ou não da democracia na Espanha. Muito se especula sobre o rei ter vindo aqui para Porto Rico, né, na América Latina, onde tem alguns grandes resorts caribenhos aí, e ele teria alguns milionários amigos dele que o haveriam recebido aqui. Mas na Espanha muito se fala de que não se sabe para onde foi o rei. O que basicamente todo mundo tem como certo é que o rei, sem dúvida, deve ter informado ao primeiro-ministro espanhol, no caso Pedro Sánchez, de sua saída do país. Segundo várias pesquisas realizadas no país, 60% dos espanhóis desaprovam a saída, entre aspas, né, que mais parece uma fuga, do rei Juan Carlos. Lembrando que o rei Juan Carlos ele era campeão em querer dar lição de moral para o resto do mundo. Às vezes ele vinha na América Latina, dava uma série de palestras, dava entrevistas em dezenas de meios de comunicação, sempre tentando passar a imagem da figura libada, do exemplo que seria a Espanha para o resto do mundo. E agora vem ser acusado aí de ter milhões de euros aí escondidos em paraísos fiscais. Lembrando que, apesar de tudo isso, surpreendentemente, a população espanhola parece, em sua maioria, aprovar essa instituição monárquica, inclusive a maior parte dos espanhóis acha que o rei Juan Carlos esteve muito bem na sua gestão, que se encerrou aí em 2014 ou 2015, não me lembro, quando ele passou a coroa para o seu filho. Vamos mais para o Oriente agora, e vamos aí falar sobre a China, que dessa vez sancionou, né, respondeu na mesma moeda aos Estados Unidos, que historicamente gosta de sancionar todo mundo, né, e decidiu aí impor essas medidas contra o Ted Cruz e o Marco Rubio. Essas são duas figuras bem conhecidas aí da política estadunidense. Eles são os primeiros a sair aí
a fazer críticas a Cuba e a Venezuela e a qualquer governo que minimamente represente certo a esquerda ou mesmo algum nível de independência ao imperialismo, e agora eles foram aí sancionados por sua intervenção clara nos interesses chineses, no caso aí as pressões feitas sobre Taiwan. Os Estados Unidos tenta não só vender armas aí para esse território chinês, que disponibiliza, que desfruta de certa autonomia, mas também eles querem que esse território se torne independente da China, numa tática relativamente semelhante ao que eles fazem em Hong Kong. Mas a China já devolveu aí, não só na mesma moeda com as sanções, mas também está realizando exercícios militares cerca de Taiwan. E aí eles vão, entre o dia 11 e o dia 17 de agosto, a China deve estar mobilizando aí seus músculos, como dizem na linguagem militar, e mostrando que não vai se deixar, não vai admitir interferência externa dos Estados Unidos. Aí é interessante que um especialista chinês, o Hong Rong, analista especialista na questão da relação China-Taiwan, ele que é professor da Universidade de Hainan, na China, ele afirma que não imagina a China abrindo mão de Taiwan, mesmo que isso envolva ocupar militarmente Taiwan. E, ao mesmo tempo, ele fala que não acredita que os Estados Unidos vai se envolver numa guerra com a China simplesmente para tentar garantir a independência de Taiwan. Sem dúvida, as relações com os Estados Unidos vêm se complicando a níveis muito graves. Diversos analistas temem a possibilidade de uma confrontação militar. Lembrando que tudo isso começou lá com a guerra comercial iniciada pelo Trump, e depois foi se aprofundando a não só a questão comercial, mas a questão tecnológica, toda essa campanha contra 5G. Depois atingiu ainda patamares mais críticos com as acusações de que a China seria responsável pela disseminação do vírus no mundo. Depois também com a manutenção e ampliação desse assédio a Hong Kong. E agora vemos essa insistência em vender armas a Taiwan e tentando separar esses territórios da China. Então, infelizmente, essas duas potências vêm passando por uma relação muito complicada e vem piorando muito esse equilíbrio de forças no mundo. É importante dizer que os bolivianos estão se manifestando e já trancaram aí mais de 100 estradas importantes na Bolívia. São diversos setores onde os trabalhadores e os indígenas bolivianos, os trabalhadores do campo e da cidade e os movimentos indígenas bolivianos estão mobilizados, estão aí impedindo a passagem. Isso porque o Conselho Nacional Eleitoral, simplesmente em acordo com o governo golpista da autoproclamada Jeanine Áñez, decidiu adiar as eleições no país. Lembrando que essas eleições eram para estar se realizando no início de setembro, e o Poder Eleitoral adiou sem dar previsão aí para a realização do processo eleitoral, o que desencadeou essa série de mobilizações. Em paralelo a isso, a justiça do país, totalmente corrompida e pressionada pelos militares e pela governante golpista, vem pressionando aí o Poder Eleitoral para que não reconheça a candidatura de Luiz Arce, né, o representante aí do MAS, do Movimento ao Socialismo, encabeçado por Evo Morales. E o que a gente vê aí é uma reação popular a esse caos que vive a Bolívia, que era um caos que já vinha se encaminhando antes da pandemia, mas que se aprofundou muito nas últimas semanas e meses, pelo também descaso total no combate à Covid-19. Aí é importantíssimo dizer que já a polícia está, infelizmente, respondendo com altos níveis de violência, e por conta disso
muitos especialistas aí falam de uma possível guerra civil no país nas próximas semanas e meses. Tomara que o poder eleitoral escute o povo e realize de uma vez as eleições, reconhecendo todos os atores legítimos do país. Chegando nos Estados Unidos, a gente teve esse caso emblemático que foi divulgado entre ontem e hoje. É mais um exemplo da violência policial nos Estados Unidos e do racismo. Esses policiais, eles simplesmente prenderam e tentaram algemar um jovem, um garoto, uma criança de 8 anos, né? Afrodescendente e ainda com necessidades especiais. O que aconteceu em 2018 ainda, mas só foi revelado agora. E são imagens aí muito fortes, muito tristes de se ver, de como o nível dessa violência policial nos Estados Unidos não considera nem uma criança. Né? Essa matéria está completa lá no Cotidiano, quem tiver interesse, e é lamentável ver uma situação como essa ocorrendo e é apenas mais um episódio aí nesse país que, além de ter essas situações repetidas com muita frequência, vocês podem ver aí na imagem que a algema nem serve na mão da criança. E infelizmente, poucas ou nenhuma medida é tomada no sentido de combater. Entrando nesse tema um pouco da pandemia, aí saiu um dado importantíssimo aí do Centro Americano de Controle de Infecções, onde 97 mil crianças foram infectadas em apenas 15 dias, nos últimos 15 dias do mês de julho. Nem todos os estados já retornaram às aulas, isso ocorreu em apenas alguns estados, e mesmo assim a gente já pode ter uma ideia do impacto que teve isso. Afinal, convenhamos, a maior parte das escolas não tem capacidade de manter uma distância de 2 metros entre os alunos. E esse caso é emblemático porque existe uma pressão muito grande por parte do Donald Trump para que as aulas regressem, ao mesmo tempo que isso não acontece só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, diversos governos de estado já estão querendo retomar as aulas. Lembrando que na semana passada nós tivemos a matéria mais lida da semana no Cotidiano sobre o retorno às aulas em Israel e como o próprio ministro da Educação e diversos professores taxaram como um erro grave cometido pelo país. E onde ocorreram dezenas de milhares de contágios também. Lembrando que Israel retomou as aulas quando a pandemia já estava num estágio de certo controle. Tanto os Estados Unidos como o Brasil não demonstram o mínimo controle da pandemia e agora falam no retorno às aulas. Esse é um tema que vai ser abordado na questão brasileira amanhã com mais profundidade no programa do Paulo Amaro Ferreira, que é o Brasil Cotidiano, a partir das 21 horas de amanhã. Mas fica aqui a dica que isso não está funcionando em parte nenhuma do mundo e que é uma decisão extremamente arriscada e até imprudente. E daí aqui para não dizer que todas as notícias são sérias, essa notícia até provoca certo riso, o Trump acha uma boa ideia ter o rosto dele esculpido no Monte Rushmore. Inacreditável como esse cara se leva a sério, né? Sério demais. Ele acha que pode ter a cara dele ao lado do Thomas Jefferson, do Roosevelt e do Abraham Lincoln. E do George Washington. É impressionante como o Trump tem problemas de autoestima, hein? Esse senhor, sem dúvida, não tem problemas de autoestima. E acha que é um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, como ele mesmo se define, e já vem há tempos aí em contato
como governador da Dakota do Sul, que é o estado onde fica localizado o monumento, desculpe, e quer aí ver o seu rosto ao lado dessas grandes figuras dos Estados Unidos. Só um parênteses para essa rápida notícia sobre Cuba, mas ainda ligada com os Estados Unidos. Essa semana, o chanceler cubano fez uma provocação bem interessante aos Estados Unidos. Por que vocês não usam dinheiro gasto em armas para combater a Covid-19? Ele cita aqui um dos tanques de guerra modernos dos Estados Unidos, tanque Abrams, que a reforma desse tanque custa em torno de 92 milhões e 200 mil dólares. Sendo que uma máscara para combater a Covid antes da pandemia custava 50 centavos de dólar. Vocês imaginem se o dinheiro da reforma de um tanque fosse investido assim? Seria uma grande diferença no combate à pandemia, né? Mas Cuba tem moral para falar, né? Ao contrário de outros países, como o próprio Estados Unidos. E agora entramos no tema principal da noite, que sem dúvida é a vacina russa, que vem gerando aí uma onda de comentários e críticas aí, de diferentes interpretações por parte da declaração da OMS. Diversos meios de comunicação colocam a declaração do porta-voz da OMS no sentido de que acelerar os processos é muito complicado e que essa pesquisa tem que ser divulgada. O que a gente vê é que grande parte das críticas que são feitas provém daqueles setores que historicamente esperam que essa vacina que a vacina surgisse ou nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, né, para ser mais preciso. E acontece que a Rússia, esse histórico inimigo do mundo ocidental, né, e não por intenção própria, mas por conta do próprio mundo ocidental, é quem registra aí a primeira vacina. E mais do que isso, Putin anunciou que a própria filha dele foi vacinada, ficou entre as primeiras vacinadas. E aí, voluntárias, né? E isso é uma coisa importante se dizer. A vacinação na Rússia será de forma totalmente voluntária, ninguém será obrigado a se vacinar. O que é importante aí a gente ressaltar um pouco os aspectos históricos, é que a Rússia ela vem há muito tempo trabalhando nessa questão da produção de vacinas. A primeira pessoa a ser vacinada contra a polio no mundo foi ninguém menos, uma das primeiras pessoas a ser vacinada, um dos primeiros institutos, a desenvolver a vacina contra a polio no mundo, foi um instituto na Rússia. Posteriormente, a União Soviética se destacou em diversos setores. Cabe lembrar que em 1957, a Sputnik foi o primeiro satélite a chegar no espaço e surpreendeu o mundo. Ao mesmo tempo, durante todos os anos da União Soviética, diversas pesquisas foram desenvolvidas no sentido de desenvolver a biotecnologia russa. E depois da queda da União Soviética, sem dúvida houve uma queda nessa produção científica, mas ela foi retomada com o Putin. E é importante dizer que muitas pessoas não sabem é que a partir de 2015 a Rússia começou a trabalhar em tipos de vacinas provenientes do adenovírus. Isso lhes permitiu, inclusive, desenvolver uma vacina contra o ebola, que já foi aplicada em torno de 2.000 pessoas em alguns países da África. Então, baseado nessa mesma base desenvolvida a partir do adenovírus, é que a Rússia desenvolveu essa vacina contra a Covid-19. E por isso que ela se deu de forma mais rápida do que as outras.
Eles já tinham uma base pronta e testada e sabiam que os efeitos colaterais eram mínimos ou quase nenhum. Inclusive, na declaração do Putin, ele mesmo fala que a filha dele teve sintoma de febre no primeiro dia, na primeira vacina, e depois não teve mais. Sendo que diversas outras pessoas que foram voluntárias para a vacina foram vacinadas e não apresentaram nenhum efeito colateral. E daí aqui eu separei uma matéria sobre a declaração da OMS. Ela fala que não se deve haver uma produção acelerada que possa colocar em risco a segurança da população, mas, por outro lado, está mais do que disposta a trabalhar com a Rússia para a distribuição dessa vacina, se provada a sua eficácia. O que a gente não pode cair é nessas histórias que vêm sendo repetidas aí por alguns meios de comunicação, de que a Rússia do nada caiu de paraquedas e inventou essa vacina. Nós estamos falando de um país que por décadas esteve aí na vanguarda da produção científica e agora retoma, não só com essa questão da vacina do Ebola de alguns anos atrás, mas também com essa vacina da Covid-19, que sem dúvida, se provar efetiva, que é o que tudo indica, será aí um marco na história. Afinal, nós não vivemos uma pandemia como essa há pelo menos há quase 100 anos. Então, sem dúvida, será muito impactante aí para a história da humanidade. E já temos aí mais de 20 países que solicitaram 1 bilhão de doses da vacina russa contra a Covid-19, segundo o Fundo de Inversão Direta da Rússia. É importante dizer aí que diversos países já estão se mobilizando. Houve aqui manifestação por parte do governador de Curitiba de que a ideia é comprar a vacina. Claro, sempre devemos ser realistas de que a possibilidade de que ela seja já aplicada de forma imediata é muito pequena. Isso possivelmente ficará ou para o fim do ano ou para o início do ano que vem. É importante ser prudente nesse aspecto. Por mais que todos queiramos que a vacina chegue rápido, exige todo um processo de testes, de avaliação. E, ao mesmo tempo, o chefe aí do Fundo de Investigação e de Pesquisa, no caso, né, de Pesquisa e Investimento russo, ele declarou que Cuba aí pode ser um dos primeiros países da América Latina a produzir a vacina contra a Covid-19. Ele aí ressalta todos os avanços que Cuba realizou ao longo de décadas, né, e o fato de que Cuba tem diversos laboratórios de pesquisas avançadíssimos aí. Inclusive, não faz muitos meses, deve ter um mês mais ou menos, um mês e meio, que a gente publicou aqui no Cotidiano que a Cuba tem pelo menos 3 vacinas com desenvolvimento relativamente avançado para o combate à Covid-19, de fabricação própria, e trabalha em mais 2 ou 3 em parceria com outros países. Então, existe a possibilidade dessa vacina russa ser aí também produzida em Cuba para facilitar a distribuição pela região. Claro, né, que com o nosso presidente talvez essa vacina não chegue tão facilmente ao Brasil. Outro aspecto importante que eu vou estar publicando mais tarde, saiu um editorial interessantíssimo na Sputnik Mundo, que relata um pouco desse processo de produção da vacina russa. Nós, em algumas horas, vai estar aí disponível no cotidiano.org. Eles relatam que eles já começaram a trabalhar nessa vacina em fevereiro. É importante destacar que essa vacina, ao contrário da maioria das outras, ela não trabalha com o vírus em si, e sim é baseada nos materiais que eles tinham de adenovírus. Essa matéria a gente vai publicar nas próximas horas lá no Cotidiano, e quem tiver interesse, ou quem quiser ler a matéria em espanhol, está na Sputnik Mundo ou na Sputnik Internacional em inglês. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Peço que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news,
que curtam nossa página no facebook.com/cotidiano news e que também se inscrevam no nosso canal no YouTube, youtube.com/cotidiano news. Assim é uma forma da gente estar levando essas informações que nem sempre a gente vê nos grandes meios de comunicação a um maior número de pessoas que também se interessam. Tivemos um problema aí na conexão, mas de qualquer forma já estávamos encerrando o programa. Agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando que todas as terças tem o Mundo em 30 Minutos, sempre discutindo aí os principais fatos que aconteceram nas últimas horas no planeta. Todas as quartas você tem o Brasil Cotidiano, com a apresentação do Paulo Amaro Ferreira, a partir das 21 horas, e todos os sábados, a partir das 16 horas, tem o programa Pelo Mundo, que é uma versão mais completa deste programa, onde se fala sobre os principais temas relevantes a nível internacional, de forma mais aprofundada, com a participação dos professores Aurélio Fernandes e Éden Pereira. Agradeço a todos que nos acompanharam, peço que nos sigam nas redes sociais e uma boa noite a todos.